O que a palavra de Deus diz é que a mulher sábia edifica a sua casa. E fala isso da mulher, não fala isso do homem. A importância de vocês é fundamental para que uma família dê certo. E hoje nós vamos encerrar esta série de mensagens, encerrando o mês de abril. Então encerramos essa série de mensagens. Cultive, eis que o semeador saiu a semear. Eu sei que vocês já decoraram a introdução dessa mensagem, mas eu vou compartilhar com vocês de novo. O título é firmado naquilo que Jesus fez em Mateus 13, quando ele conta uma parábola aos seus discípulos. E ele começa a parábola exatamente dessa maneira: eis que o semeador saiu a semear. E ele conta que nessa parábola que o semeador passou por solos diferentes. Em cada solo Jesus comparou a um tipo de pessoa. Ele fala de sementes lançadas pelo caminho. Ele fala que a lançada pelo caminho, o pássaro veio, comeu a semente e não deu fruto. E são pessoas que ouvem o Evangelho, mas não compreendem o Evangelho. São pessoas que escutam, como a senhora colocou aqui, pela milésima vez, mas não conseguem compreender aquilo que Jesus fez por elas. Às vezes continua sendo uma pessoa religiosa, continua sendo uma pessoa cheia de si, acha que não precisa de Deus, mas o privilégio de poder ouvir o Evangelho e ser transformado não é dessa pessoa. Mas ele também fala daquele que foi semeado em solo rochoso. Ela cai, começa a brotar, mas por causa da rocha embaixo não vai crescer as raízes e aquela planta vai morrer. Ele compara aquelas pessoas que recebem o Evangelho com alegria, mas não criam raízes. São pessoas que ouvem a palavra de Deus e são ali o coração confortado por essa palavra e tomam uma decisão na emoção que quer andar com Jesus, que quer estar com Jesus, mas de repente aquilo não começa a esfriar, os dias vão passando, ela vai se distanciando e ela deixa de andar com Deus. Mas ele fala de um terceiro tipo de solo, aquela semente que é semeada entre os espinhos. São pessoas que ouvem o Evangelho, mas têm outras preocupações. Ele fala que é lançada entre os espinhos, ela começa a crescer, mas os espinhos vão sufocando aquela planta e morre. E assim são as pessoas que ouvem o Evangelho, mas o coração dela está em outra coisa. A preocupação dela é outra. E por consequência disso, as preocupações deste mundo acabam sufocando o coração dela. Mas um quarto tipo de solo é aquele que é semeado em boa terra, e ali vai produzir o seu fruto. O que Jesus compara com as pessoas que ouvem o Evangelho, compreendem o Evangelho, e a sua vida frutifica esse Evangelho. São pessoas que ouvem e são transformadas por esse Evangelho. Qual é a semelhança? O Evangelho é semeado por todos os lugares. O semeador pega a semente nas mãos, e não importa o solo que ele esteja pisando, ele lança pelo caminho, ele lança em solo rochoso, ele lança entre os espinhos, e ele lança na boa terra. Ele não está escolhendo aonde ele vai lançar a semente. A diferença são os solos e a sua receptividade ao Evangelho. O que nós entendemos com isso? Que a semente é lançada em todos os solos, mas algumas pessoas vão receber essa palavra e vão ser sufocadas pelas preocupações do mundo, vão jogar fora aquilo que ouviu, não vão deixar crescer, brotar no seu coração. Mas outras pessoas irão ouvir esse Evangelho e vão entender que é a única saída que ela tem para a sua vida, e vão abraçar esse Evangelho. Qual é a praticidade do semeador? As sementes são lançadas enquanto vai pelo caminho, não importa o solo. Por onde ele andar, ele vai lançar as sementes. E o trabalho é contínuo, não importa a colheita. Não importa se ele lançar a semente em solo rochoso, não importa se lançar entre os espinhos, a preocupação dele é lançar as sementes, ele foi contratado para lançar as sementes, o dever dele é lançar as sementes. Não cabe a ele fazer dar fruto. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos com Jesus que você e eu em Cristo devemos semear o tempo todo. E nosso foco é lançar a semente, não importa o solo.
Você e eu devemos aprender essa realidade em Cristo, que devemos semear em todo o tempo essa palavra. Não é apenas no momento do culto, não é apenas no momento aonde eu saio, agora a minha decisão é ir até a casa de alguém e semear a palavra. Não, em todo o tempo, amanhã pela manhã no trabalho, amanhã entre os meus amigos, amanhã entre a minha família, eu estou semeando essa palavra. E eu não tenho que me preocupar com o solo. O meu dever, o meu foco é lançar a semente. Eis que o semeador saiu a semear. Eu pensando essa mensagem, como terminaria essa série, e depois de 4 mensagens pregadas ao mesmo tema, na mesma série, parece um pouco complicado terminar. Parece que não temos mais assunto para compartilhar. E eu fiquei pensando, eu moro, a minha casa, o meu escritório é no fundo de casa, e tem mais um tanto de quintal. E eu fiquei olhando ali aquele quintal, aqueles pássaros que o tempo todo desce ali, procura alguma coisa para comer e vai embora. E aí eu fiquei imaginando fazer ali uma horta, imaginando apenas fazer ali uma horta. Apenas imaginando. Mas aí eu fiquei pensando, como que eu farei essa horta? Eu preciso ter o contato com o solo. Não tem como eu ficar sentado aqui no meu escritório, olhando para aquela terra, com as sementes nas mãos, com a água preparada, com o arado do lado, com tudo preparado, com a roupa certa, mas apenas olhando o solo que está lá. Eu precisarei tomar uma decisão de ter o contato com o solo, de pisar naquele solo, de semear aquela terra, de poder olhar para ela e cuidar daquilo que eu vou fazer. Ou seja, sair a semear significa que teremos um contato direto com o solo. Não tem como, não adianta eu pensar que eu vou plantar uma horta, não adianta pensar que eu vou cuidar, fazer uma grande lavoura, se eu não entrar em contato com o solo. Ou seja, o trabalho do semeador é um trabalho presencial. Não tem como eu fazer ausente. Não tem como eu fazer estando distante, eu preciso estar presente. Mas também é um trabalho contínuo. Eu preciso lá preparar a terra, eu preciso lá e cuidar do solo, eu preciso escolher as melhores sementes, eu preciso lançar, eu preciso cuidar daquilo que eu estou fazendo. Mas também é um trabalho influenciador. Eu sairei marcado pelo solo que eu estou trabalhando. Eu vou sair com os meus pés cheios daquele solo. Eu vou sair com as mãos marcadas do trabalho que eu desenvolvi. Mas da mesma forma eu vou deixar no solo as marcas do meu trabalho, as marcas do tempo dedicado sobre aquela terra, as marcas daquilo que eu lancei naquele solo. Ele não será mais o mesmo, eu também não serei mais o mesmo. Mas os dois serão influenciados por esse trabalho. Quando assim pensamos sobre o papel da semeadura, somos levados a refletir sobre uma ordem de Jesus que se assemelha a esse trabalho do semeador: fazei discípulos. Quando eu entendo que eu preciso estar em contato com o solo, e é um trabalho contínuo, é um trabalho presencial, e é um trabalho que influencia a minha vida e a vida do solo, não tem outra ordem que me venha à mente a não ser a dita por Jesus: fazei discípulos. Abra sua Bíblia no texto, um dos mais conhecidos da igreja, Mateus 28, versículo 18 ao versículo 20, aonde Jesus dá a ordem aos seus discípulos: ide e fazei discípulos. Mateus 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é chamado da grande comissão. Quando Jesus chama os seus discípulos e os comissiona a pregar o evangelho em todos os lugares, em todas as nações.
Mas o que esse texto tem a ver com o semeador? O que esse texto tem a ver com aquele que eis que saiu a semear? O que tem a ver é a ordem. Ide, eis que saiu a semear. Eu já falei isso no começo do mês, na primeira mensagem da série. Quando nós achamos que a ordem de Jesus nesse texto é ide, nós estamos limitando o texto e estamos interpretando de uma forma errada. Porque ide dá uma representação, como nós falamos domingo passado, que é uma decisão de você sair daqui e ir até aquele lugar. Isso é o ide. Mas não, a ordem de Jesus aqui é indo. Enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, enquanto vocês se relacionam, enquanto vocês estão existindo, façam discípulos. Ou seja, enquanto vocês vão, vocês estejam semeando a palavra. E quando nós pensamos no trabalho do discipulador, do semeador, fazei discípulos, o trabalho da semeadura. Olha o que diz o texto: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando nós estamos semeando, nós estamos ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que Ele tem ensinado a cada um de nós, que Ele tem ordenado a cada um de nós. Então, o que é fazer discípulos? É ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado a cada um de nós. A ordem de Jesus é essa. A ordem de Jesus não é o ide. A ordem de Jesus para a sua igreja é: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta é a ordem de Jesus, que você e eu façamos discípulos dele, que você e eu possamos, enquanto estamos vivendo, ensinar as pessoas a guardar todas as coisas. Fazer discípulo é um processo que estamos conhecendo a Cristo e dispostos a fazê-lo conhecido. O que é fazer discípulo? É exatamente esse processo aonde eu demonstro que eu estou conhecendo a Cristo Jesus. E conforme eu estou conhecendo a Cristo Jesus, o meu desejo é que outras pessoas também venham conhecer a Cristo Jesus. Isso é discipulado. Isso é exatamente aquilo que Deus quer que façamos, porque nós estamos no processo de discipulado. Mas enquanto nós estamos nesse processo de discipulado, nós estamos fazendo discípulos. O que eu gosto de chamar o processo semeador-semeado. Eu e você, nós somos semeadores, mas não estamos prontos. Nós estamos sendo semeados ainda por Cristo Jesus. Você e eu também somos um solo. Eu e você também podemos ser talvez o solo onde há apenas pelo caminho. Aquele que o Evangelho vem e logo vai ser tirado de nós. Talvez você e eu sejamos o solo onde debaixo de nós é rochoso. E o Evangelho não vai frutificar na nossa vida. Talvez você e eu tenhamos outras preocupações, esteja no culto, mas pensando em outras coisas lá fora, preocupados com outras realidades, preocupados com o que está acontecendo fora daqui. E aí o que acontece? Você é apenas mais alguém que está entre os espinhos. Porque você vai ouvir o Evangelho, vai ser tocado por esse Evangelho, mas vai ser sufocado com essas preocupações e nada vai acontecer. Mas você e eu podemos ser o bom solo, aonde a semente vai cair, vai brotar no nosso coração e vai ser transformada a nossa vida. E a partir dessa realidade, por onde nós andarmos, nós seremos discípulos de Jesus e assim nós iremos marcar a vida de pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses: não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, não é um processo circunstancial, mas é contínuo. Aqui o apóstolo Paulo, o maior plantador de igreja da história da igreja, o maior dos apóstolos, ele está escrevendo uma carta para uma igreja dizendo: olha, eu não alcancei a perfeição, mas eu estou buscando dia após dia essa realidade, ou seja, eu estou sendo semeado por Cristo Jesus. E ele escreve a carta dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
que Paulo está dizendo? Que todos nós estamos envolvidos neste processo de semeadura e semeado. Eu estou lançando a semente, mas ao mesmo tempo eu estou sendo semeado por Cristo Jesus. Tem um texto que mostra claramente essa realidade na nossa vida, que é Colossenses 3,16. Olha o que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mutualidade. A mutualidade é exatamente o processo do discipulado, aonde há uma troca, aonde eu semeio na sua vida, mas da mesma forma você semeia sobre a minha vida. É a mesma relação do solo. Eu estou fazendo algo produzir no solo, da mesma forma o solo está deixando marcas na minha vida. Isso é viver o processo semeador-semeado, aonde constantemente nós seremos marcados por esse tipo de relacionamento. Nós em Cristo Jesus devemos marcar as outras pessoas a partir daquilo que nós somos marcados por Cristo. A partir que essas pessoas, a partir desse momento, comecem a marcar outras vidas. Ontem, com os adolescentes aqui na igreja, nós falamos dessa realidade, aonde o Provérbios diz que alguém é sábio, eu ando com ele, mas se é tolo, ele anda comigo. Ou seja, se eu conheço a Cristo, quem vai conduzir os relacionamentos, quem vai conduzir a amizade, quem vai conduzir as brincadeiras, quem vai conduzir aquilo que faz no nosso dia a dia, é aquele que anda com Cristo, ou seja, aquele que é semeado por Cristo, mas que está semeando dia após dia essa palavra. Mas se você quer fazer parte desse processo semeador-semeado, primeiro ponto que Paulo destaca é a relação com a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É preciso que esta palavra habite ricamente no nosso coração. Não há como viver um relacionamento com Cristo se a palavra dele não permanecer em nós. O próprio Cristo disse isso: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É interessante como nós gostamos de usar dois textos. Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Nós gostamos de dizer isso às pessoas. Nós falamos assim, não, mas Jesus está com a gente até a consumação dos séculos. Mas ele dá uma razão para estar conosco até a consumação dos séculos. Ele diz assim, toda autoridade foi dada para ele. Agora ele vai dizer para que a gente saia pregar esse evangelho. E ele diz, eu estarei com vocês. O que nós entendemos com isso? Que ele estará conosco até a consumação dos séculos, quando nós saímos a semear. Quando nós estamos pregando o evangelho, essa autoridade dele é dada a cada um de nós. E ele está conosco porque nós estamos semeando. E outro que nós gostamos, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí nós caímos no erro de achar que Deus é o nosso mordomo, que aquilo que eu falar para Ele, Ele vai fazer, Ele vai obedecer. E aí algumas religiões dizem que você tem que determinar e exigir de Deus e pede, insista que Ele vai te dar. Queridos, o que Jesus está dizendo assim, se a minha palavra permanecer em vocês, e vocês permanecerem em mim, aí sim, o que vocês pedirem será feito. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Então, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, se o meu coração está cheio da vontade de Deus, o que eu vou pedir para Ele? Eu vou pedir uma casa, um carro, vou pedir alguma coisa, alguma riqueza, eu vou pedir alguma coisa diferente? Não, eu vou aprender a orar segundo a vontade dEle, eu vou aprender a orar segundo a realidade dEle, eu vou orar segundo a palavra dEle. E qual vontade vai ser feita? A dele, porque eu estou cheio de Jesus, eu estou cheio da palavra de Jesus, e o meu desejo é apenas um, que Ele cumpra na minha vida a vontade dEle. Mas se eu estou nesse processo semeador e semeado, eu também preciso entender a relação com o meu próximo. Ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A oração que a Ângela fez, nos dê sabedoria.
a forma que o Senhor nos conduziu em sabedoria. Por quê? Porque ontem as mulheres tiveram o privilégio de poder compartilhar a vida uma com a outra. E puderam aprender uma com a outra, puderam instruir uma a outra. O que Paulo está dizendo? Que vocês precisam instruir e aconselhar uns aos outros. Olha que interessante que ele vai dizer aos coríntios: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. E aos Tessalonicenses, exortamos também, irmãos, aqui demonstreis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O que Paulo está dizendo? Se eu quero viver o processo semeador e semeado, se eu quero entender o processo de cuidar do solo, ser marcado por ele e marcar o solo, eu preciso querer relacionamentos saudáveis na minha vida. Eu preciso entrar em contato com pessoas que possam me instruir, pessoas que possam me aconselhar com toda a sabedoria. E a partir disso vou marcar a vida de pessoas, e pessoas irão marcar a minha vida na realidade de Deus. Queridos, o que nós precisamos despertar é exatamente o amor para com aqueles que convivem da mesma fé, compartilham da mesma fé que nós compartilhamos. Nós teremos um encontro agora na terça-feira, o encontro da família. Queridos, é o terceiro encontro da família da nossa igreja. É desesperador quando você fica responsável de levantar os nomes de quem vai participar. Até agora apenas 8 pessoas confirmaram comigo. E aí nós temos que entender a importância de estarmos juntos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar ao jovem Timóteo: Timóteo, invoque, busque ao Senhor juntamente com aqueles que de coração puro invocam a Deus. Nós temos a nossa agenda tão cheia da realidade do mundo, que nós não temos sequer um dia para passar ele todo com a igreja. Estamos tão preocupados com outras realidades, e aquilo que nós temos que ter como relacionamento forte, de amizade. Sabe o que nos faz permanecer numa igreja? É o sentimento de amizade, o sentimento de fidelidade, o sentimento de cumplicidade. Tem pessoas aqui que atravessam a cidade toda para estar com a gente, porque sabe que vai encontrar pessoas que amam, pessoas que se relacionam, pessoas que cuidam uma da outra. É essa a realidade que a igreja precisa fazer, para que quando cheguem pessoas diferentes, pessoas machucadas pelo mundo, pessoas rejeitadas pelas pessoas, pessoas que não sabem o que é amar, chegar entre nós, vai perceber: vocês são um povo diferente, um povo que se aconselha, se instrui uns aos outros com sabedoria. É um povo que coopera com os membros em favor uns dos outros. É um povo que cuida dos insubmissos, consola os desanimados, ampara os fracos, são longânimos para com todos, não retribui o mal com o mal, e ele, pelo contrário, segue o bem entre todos. Isso é a igreja. Isso é uma maneira de semear. Quando as pessoas chegam, elas são semeadas por esta palavra, são semeadas por essa atitude que nós temos. Então, se nós queremos entrar no processo semeador-semeado, lembre-se da importância da relação com o seu próximo. É importante entender que aqui eu aprendo, aqui eu ensino, aqui eu convivo com pessoas que conhecem a Deus, e isso fortalece a minha vida. Mas por fim, o apóstolo Paulo fala da relação com o discipulado. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ontem, pela manhã, nós saímos dar uma volta em família, e a Rebeca fez uma pergunta: como esse peixe faz para respirar dentro da água? Se você nunca fez essa pergunta, como ele respira dentro da água? Aí a resposta que eu escutei de longe da mãe, sabe? Falou: filha, o peixe é diferente de nós. Se você tirá-lo da água, ele não consegue respirar, ele vai morrer. Você pode pegar, queridos, o jardim mais lindo, a grama verde, as flores mais belas, e pegar um peixinho e colocá-lo deitado naquele jardim e dizer assim: olha, peixe lindo, o jardim que eu dei para você. À tarde eu venho brincar com você. Quando você voltar à tarde, aquele peixe partiu. Porque por mais belo que fosse aquele jardim,
não foi criado para estar ali. Mas talvez você possa pegar apenas um copinho, pôr aquela bombinha, pôr um copinho, pôr um peixinho ali, e ele vai viver muito tempo, por mais feio que seja aquele ambiente. Por quê? Porque ele foi criado exatamente para viver naquele local. Sabe qual que é o grande problema do ser humano? Que ele acha que ele pode viver em ambientes diferentes, ausentes de Deus. E ele acha que ali ele vai encontrar a felicidade, ali vai encontrar a razão da sua existência, ali ele vai encontrar o vazio do seu coração. E aí ele continua buscando e buscando e buscando, cada vez mudando de planos, mudando de objetivos, mudando a sua estratégia, mudando os seus ambientes, mas continua com aquele vazio no coração. Por quê? Por mais que belo seja o jardim que está habitando, por mais perfeito que seja a família, o lar que ele tenha, por mais belo que seja, ele não foi criado para viver longe de Deus. Ele foi criado para ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Você e eu fomos criados para essa realidade. E quando nós entendemos essa realidade, nós compreendemos o que é o discipulado. É exatamente essa realidade que Paulo está dizendo: louvar a Deus com hinos e salmos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sabe qual é a razão da nossa existência? Adorar a Deus e desfrutar de um relacionamento com Ele. Essa é a razão da nossa existência. Só isso vai preencher o vazio do nosso coração. Só isso vai dar sentido à nossa vida. Você pode estar passando pelas dificuldades financeiras, enfrentando uma enfermidade terminal, você pode estar enfrentando o que for, mas se você entendeu a razão da sua existência e está entendendo e vivendo esse discipulado no relacionamento com Cristo, você vai ser feliz em todo o tempo. E vai ter condições de superar em todo o tempo as barreiras que a vida coloca diante de nós. Porque nós sabemos que a nossa única razão de existir é andar com Deus. Então, quando nós entendemos a relação do discipulado, Paulo vai dizer aos Hebreus: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que Paulo, o escritor de Hebreus, está dizendo? Que aquele que entende a razão da sua existência, vai procurar manter-se cada vez mais próximo do relacionamento com Deus. Mas a preocupação é só dele? Só ele está com Deus, está tudo bem? Não, ele vai pôr a mão no solo. Ele vai se envolver com o solo. Ele vai pisar em todos os lugares e vai lançar essa semente. Por quê? Porque o propósito é exatamente esse: para que não haja entre vocês alguém com coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Cada pessoa que está esfriando o coração, cada pessoa que está se distanciando, a igreja precisa acolher, a igreja precisa amar, a igreja precisa trazer de volta. Por quê? Para que nesse dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quer viver a realidade da semeadura e semeado? Viva essa realidade do discipulado na sua vida. Viva, você como discípulo e você como discipulador. Portanto, o processo semeador e semeado são essas três realidades: a relação com a palavra, a relação com o próximo e a relação com o discipulado. O que Paulo resume da seguinte maneira: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, isso é a praticidade do discipulado na vida.